Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje estamos com alguns barulhos aqui porque ameaça vir uma tempestade. Mas não tem problema. Para nós aqui, manteremos o nosso encontro, o nosso estudo, o nosso acolhimento mútuo, nosso encorajamento que vem do conhecimento, do autoconhecimento e da proposição em praticar o nosso melhor, em praticar o bem. Temos estudado o capítulo 10º, Lei da Liberdade, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Hoje vamos estudar as limitações mentais. Seja de qualquer tipo, há inúmeras formas de limitação mental, das congênitas às comportamentais, daquelas que têm muitas influências do meio, de outros seres, e daquelas que têm mais influência das próprias decisões, ainda que praticamente todas passem de alguma forma por limitações, por decisões pessoais. Só quando muitíssimo limitadas é que as almas deixam de ter responsabilidade sobre os seus atos completamente. Muito interessante entender esse campo das limitações mentais. É uma prisão dentro de nós mesmos, uma prisão dentro do nosso corpo, uma prisão dentro da nossa mente, muitas vezes autoimposta nessa vida, sempre autoimposta, considerando as múltiplas vidas. Porque mesmo aquilo que vem para nós nessa vida como inevitável, seria evitável se não tivéssemos feito equívocos, cometido absurdos em outras vidas. Nada vem à toa, nada vem do nada. Tudo é um encadeamento lógico de oportunidades e responsabilidades, liberdades e destinos, de cujo tempero vêm todos os fatos. Vamos lá? Hoje vamos estudar duas perguntas que Kardec faz e que remete aos espíritos de luz. A primeira delas é: a deformação das faculdades tira o livre-arbítrio, tira a liberdade do ser humano? A resposta é: aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento, e daí em diante não tem mais liberdade. Quem não é senhor do seu pensamento não tem liberdade. Isso parece até óbvio, mas há territórios, há momentos em que as limitações ficam mais graves. As limitações mentais causadas pelo corpo, por deficiências mentais, como se falava antes, elas desaparecem, por exemplo, no período do sono, durante o sono, quando o espírito se descola do corpo físico. E aí, mais livre, tem as suas limitações, as suas perturbações
quase totalmente neutralizadas. Não é interessante? Muito bom. Então, a pergunta é: a deformação das faculdades tira o livre-arbítrio do homem? E a resposta: aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento e daí por diante não tem mais liberdade. Muitas vezes essa perturbação é uma punição para o espírito que, numa existência anterior, pode ter sido fútil e orgulhoso, ou pode ter feito mau uso de suas faculdades. É como um pai que deixa um filho pegar uma ferramenta, uma chave de fenda, que o filho demanda para imitar o pai. Mas, quando o pai percebe que ele ameaça colocar a chave de fenda na tomada ou usar como arma frente ao irmão menor, o pai, claro, não vai esperar nada de ruim acontecer, pode simplesmente tirar essa ferramenta da mão do filho. Pois a capacidade mental é isso, é uma ferramenta da vida poderosa, que pode sim ser mal usada, e diante da possibilidade de ser muito mal usada, diante da possibilidade de ser novamente mal usada, pode ser suprimida, inclusive para ser revalorizada pela criatura que errou, que delinquiu. Então, muitas vezes essa perturbação é uma punição para o espírito que, numa existência anterior, pode ter sido fútil ou orgulhoso, ou pode ter feito mau uso de suas faculdades. E continuam os espíritos nessa resposta. Esse espírito pode renascer no corpo de um deficiente mental, assim como o autoritário pode renascer no corpo de um escravo, o mal rico no corpo de um mendigo, e assim por diante. O espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É nisso que consiste a ação do corpo físico sobre o espírito. E já temos condições hoje de entender para além da punição. A colocação do espírito numa posição que remete aos seus equívocos, numa posição daqueles a quem prejudicou, ultrapassa o entendimento comum da punição. Jesus deixou claro que o caminho da expansão espiritual é colocarmos-nos no lugar dos outros. Colocarmos-nos no lugar dos outros. Claro que devemos fazer isso pela boa vontade, pela solidariedade, pela compaixão. Mas, quando não fazemos isso por boa vontade, pode muito bem ser que só reste a vida, a escola de Deus, a alternativa de nos obrigar a colocar-nos no lugar dos outros. Já não mais pela inteligência, pela solidariedade, mas no corpo. De forma que o homem que oprimiu mulheres pode vir na posição da mulher, o rico que oprimiu pobres pode vir na posição dos pobres, de uma nacionalidade na nacionalidade oposta.
E é um convite a quebrarmos os nossos preconceitos, a desprogramarmos as nossas violências pela empatia, pela compaixão, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Vejam, se não é bom entendermos que há realmente, como anunciou Jesus, um Deus de amor, para além desse Deus de punição de Sodoma e Gomorra, de céu e inferno que foi ensinado pela gente. Não é? Pergunta 848. A alteração das faculdades intelectuais causada pela embriaguez é um outro tipo de limitação, é um outro tipo de perturbação, que não vem da vida, que não vem da programação reencarnatória, mas vem da decisão. Serve a embriaguez, serve as drogas. São limitações oriundas da decisão da criatura nessa vida ainda. Então, a alteração das faculdades intelectuais causadas pela embriaguez, pelas drogas, pelas más decisões nessa vida, serve de desculpa para ações condenáveis? Fiz tal coisa porque estava drogado, fiz tal coisa porque estava embriagado. Será que é uma desculpa? O que vocês acham? A resposta dos espíritos é não. Porque o bêbado, o drogado, se priva voluntariamente da ação para satisfazer paixões inferiores. É muito comum que um criminoso ingira drogas, beba bebidas alcoólicas antes de cometer um crime. E um abusador sexual faça o mesmo. Então, desculpa as suas ações o estar sob efeito de substâncias psicoativas? Não, porque o bêbado se priva voluntariamente da razão para satisfazer paixões inferiores. Em vez de uma falta, dizem os espíritos, comete duas. Uma contra si mesmo e outra contra os outros. Uma para ganhar coragem, energia. Uma para reduzir a sua consciência, que já o acusa das más inclinações, dos planos desarmônicos e violentos, e outra pela realização desses planos desarmônicos e violentos. Então não, a drogadição, a ingestão de substâncias não diminui a responsabilidade, ao contrário, aumenta. Porque em vez de um equívoco a criatura comete dois. Em vez de uma falta, comete duas. Como diziam os espíritos aqui. Muito interessante, muita gente pensa desculpar seus atos. Eu estava bêbado. Eu tinha usado drogas. Senão eu não faria isso. Sim, mas foi você, foi a própria pessoa que se colocou numa posição de inconsciência. E quando alguém se coloca numa posição de inconsciência conscientemente, claro que é responsável.
se com essa atitude prejudica a si e prejudica os outros, mantém-se integralmente responsável ou até, como dizem os espíritos aqui, duplamente responsável. É interessante, é lógico e parece muito justo. Você não acha? Vamos lá, vamos trocar nossas ideias aqui entre nós, ver o que os amigos colocam. Marco Aurélio Trindade fala das pegadas à beira-mar. É uma mensagem muito interessante em que uma pessoa vê, se não me engano, é isso a que ele se refere. Uma pessoa que caminha com Deus vê sempre 4 pegadas, as suas e a de Deus, em toda a sua jornada, como à beira do mar. Nos momentos mais críticos, porém, ele só vê 2 pegadas e se supõe abandonado por Deus. E Jesus, Deus, seu anjo da guarda, então lhe revelam que naquele momento só aconteceram 2 pegadas, porque foi um momento em que ele, Deus, Jesus, seu anjo da guarda, o carregava no colo. Mas a mensagem é muito bonita, mas tem que ser temperada com uma certeza. Assim como um professor, assim como um pai, uma mãe, nunca fazem a lição de casa pelo aluno, pelo filho, muito menos Deus tiraria a nossa liberdade, a nossa responsabilidade, assumindo o controle de nossas mentes, de nossos espíritos, de nossas vidas. Deus nos aconselha, Deus nos orienta, Deus nos estimula, nos encoraja, nos ensina como bons pais e bons professores. Mas sempre de forma a não tirar a nossa liberdade, a não suprimir a nossa responsabilidade. Não é? Gugu Souza diz: o pensamento é a essência da alma. Muito interessante. O pensamento e a emoção dirigem os nossos atos e as nossas palavras, de forma que num movimento crucial da autovigilância, devemos observar constantemente nosso pensamento e nossos sentimentos, porque é dessa vigilância que poderemos impedir maus atos e más palavras. Compreendamos nossas características, nossas limitações, nossas fragilidades. Aquele que sabe que é viciado em jogo, viciado em bebida, viciado em drogas, viciado em comida, viciado em sexo, precisa entender que ao entrar em qualquer ambiente onde há grande oferta, há grande estímulo daquele aspecto no qual ele é viciado, ele precisa se precaver, ou evitar completamente esses ambientes, ou tomar precauções eficazes para não recair no seu vício. Autoconhecimento é realmente uma maneira maravilhosa de prevenir erros e de promover acertos. Não é? Enir Cajazeira fala: acho que quando uma pessoa bebe, acho que é isso, bebe ou se droga, aflora o seu verdadeiro íntimo. Não há dúvidas de que muitas atitudes erradas nós não cometemos por nos contermos. E não há dúvida também
de que as substâncias psicoativas, estimulando nossas tendências, suspendem os nossos freios e fazem aparecer algumas de nossas piores tendências. Cuidado redobrado da parte de todos, mesmo daqueles que dizem não ser viciados. Adelaide Dias: e uma pessoa que se machuca, se corta espontaneamente, entre outras coisas, será que tem a noção real dos seus atos? Adelaide, amigos, a noção plena, total, real dos seus atos, praticamente ninguém possui. Perguntado aqui nesse livro mesmo sobre a influência dos espíritos, os espíritos de luz informam para Kardec e para todos nós que frequentemente os espíritos nos dirigem, nos influenciam a ponto de nos dirigir. Então, completamente, plenamente consciente, ninguém é no nosso estágio de evolução. Mas daí a saber em qual medida aquela pessoa é responsável pelos seus atos ou tem a sua responsabilidade repartida com influências dos encarnados e dos desencarnados, só caso a caso, só Deus, só um espírito de luz que tenha amplos recursos de compreender os pensamentos, os sentimentos e veja as ligações espirituais e entre encarnados que acontecem naquela mente, podem aquilatar o grau de liberdade e, consequentemente, o grau de responsabilidade que cada um tem em cada ato de sua vida. Por isso é que há o mandamento de não julgar. Nenhum de nós possui todas essas informações estando encarnados, estando ao lado de outras pessoas. Mais do que um dever moral, o não julgar é uma impossibilidade concreta. Só se pode julgar com a totalidade das informações e ninguém encarnado na Terra tem a totalidade das informações a respeito de outra pessoa, nem mesmo de si mesmo. Então, não percam tempo julgando os outros nem a si mesmo. Tenha consciência de que ninguém aprende sem errar, repare seus erros, aprenda com eles, vá e não erre mais, como dizia Jesus para aqueles que muito erraram. Não é? Não julguemos, amigos, não percamos tempo querendo julgar e punir as pessoas, nem os outros, nem a nós mesmos. É perda de tempo, é estagnação, é autoaprisionamento, na culpa e na punição. Gugu Souza, expressando sua gratidão a todos nós, que a gente sempre remete aos amigos espirituais que nos propiciam a todos esse fantástico material de estudos. Anne dando o seu boa noite, Andréa Santos também, Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados que precisam das nossas melhores vibrações, o que nós estendemos também a outros que estão no coração de cada um de nós aqui. Adelaide Dias dando o seu boa noite, Mônica também vibrando pelas pessoas vitimadas pelas guerras, pelos desastres climáticos, pelas queimadas, pelos seres do reino animal, vegetal e hominal. Enir Cajazeira dando seu boa noite, Mônica Silva também. Muito bom
compartilharmos, nos irmanarmos, nos estimularmos, nos elucidarmos uns aos outros nesse nosso grupo de estudos, nesse grupo de encorajamento, nesse grupo de estímulo à prática do bem. Saudamos todos os amigos e amigas, estimulamos a compartilhar se você entende que esse estudo pode fazer bem para outras pessoas. E remetemos, conclamamos todos a estarmos juntos amanhã, 18 horas novamente, onde daremos continuidade a esses mesmos estudos. Grande abraço, paz e bem a todos e até amanhã.